Farmácia antigamente se escrevia com PH. E hoje, como é que se escreve? E aí galera, meu nome é Maurício e vocês estão no Atormentado Nerd. Hoje o papo com vocês é super rapidinho, espero que seja, né? É o seguinte, será que o que nós estamos lendo realmente foi escrito pelo autor? Essa pergunta me veio à cabeça porque recentemente eu peguei um livro que tinha um carimbinho na capa dizendo Nova Ortografia. Ou seja, um livro que foi reeditado com a nova ortografia que, se eu não me engano, foi em 2009, que teve algumas mudanças. Isso relacionado mais à acentuação e ao emprego do hífen. Se não me engano, foi só isso. Mas aí eu pensei, por isso que eu fiz aquela pergunta no início. Farmácia antigamente se escrevia com PH. Se o autor daquela época escreveu um livro e que tem um termo farmácia com PH, e depois das mudanças ortográficas que foram feitas, as novas edições vêm com a letra F no lugar do PH, já houve uma alteração. Isso pode ser simples, mas imagine só, num país novinho, de apenas 516 anos como o Brasil, o que nós estamos lendo hoje, que foi do início do século XVI, se essa leitura não foi modificada com os acordos ortográficos que foram feitos. Então, por aí eu já começo a pensar, o que o autor escreveu nos chega até hoje da mesma forma que foi escrito? Como saber? Imagine logo no início a carta de Pero Vaz de Caminha. Será que a carta que nós lemos hoje tem o mesmo conteúdo daquela carta que foi feita em 1500? Como saber? Isso me leva a outro questionamento. Isso estamos falando no Brasil. O português do Brasil, o português de Portugal é diferente, a gente já tem essa diferença. Imagine uma obra que é traduzida para a nossa língua e onde o tradutor escolhe as palavras que ele vai utilizar nessa tradução, onde você pode ter gírias, você pode ter expressões idiomáticas de outra língua e que você não tenha uma relação de tradução direta para fazer sobre isso. Ponto. É mais um dos questionamentos. Você pode se imaginar também pensando há 2000 séculos, poxa, há 2000 anos atrás, um livro que foi escrito, como nós podemos ter certeza de que nos chegou hoje é aquilo que foi escrito há 2000 anos atrás? Se uma simples mudança da língua, que é uma coisa bem dinâmica, a língua não fica estagnada, ela muda. Então, imaginando isso também, você pegar, como eu falei antes, do Brasil de 500 anos, você tem uma escrita há 500 anos atrás de uma forma que é totalmente diferente da de hoje. E imaginando que o português do Brasil é diferente do português de Portugal. Se você chega e você fala uma palavra puto, você imagina o quê? Puto é o masculino de puta? Não. Mas em Portugal, puto é simplesmente um guri, um garoto. Tem essa diferença é a mesma língua, português, Portugal, Brasil, mas é português. Mas existem diferenças nas duas. Quanto mais distante no tempo estamos de um autor, muito mais difícil fica saber se o que nós estamos lendo realmente significa e foi escrito daquela maneira. E se você pensar em traduções que aqui nos chegam, vamos dar um exemplo assim como Shakespeare, Hamlet. Hamlet já foi publicado aqui por várias e várias editoras, com tradutores diferentes. E você tem uma diferença de uma tradução para outra. Além disso, como ter certeza se essa obra que eles pegaram para traduzir, se aquele Hamlet também não teve modificação na língua pátria deles? Se lá na Inglaterra
se aquele livro que chega aos dias atuais realmente foi a escrita de Shakespeare naquela época. Imaginando também que existem pessoas que discutem até a ideia de que Shakespeare não existiu, que simplesmente aqueles livros não foram escritos por um autor com o nome de William Shakespeare. São muitas incógnitas, muitas interrogações. E se nós formos há muito tempo atrás com Homero, a Odisseia e a Ilíada, que foi escrito mais ou menos em torno do século 8 antes de Cristo e em grego daquele tempo. O que nós lemos que é traduzido para a nossa língua, como é que você consegue identificar ali o que é realmente de Homero e o que é do tradutor da obra? Imagine agora os livros de Jorge Amado, que é um autor conhecido mundialmente. Imagine esse livro de Jorge Amado daqui a 2000 anos. Lá na frente, existem livros que, com o passar do tempo, podem ser... Eu acho que um livro que fala mais ou menos sobre isso foi do Poder da Igreja, na época da Idade Média, que é o livro de Humberto Eco, O Nome da Rosa, que fala sobre as transcrições que eram feitas de romances antigos, de livros antigos, que eram feitos na igreja. O que eles colocavam a mais, ou que eles suprimiam nessas histórias. E diziam que não, foi o autor que escreveu. Então, essa simples visualização de uma capa de um livro com um carimbozinho dizendo nova ortografia, me levou a pensar nessas coisas que às vezes eu acho que passa muito despercebido pelo leitor. E aí eu lhe pergunto, com essas informações que nós temos, como ter certeza de o que nós estamos lendo realmente era o que o autor queria passar? Eu espero que eu não tenha viajado muito no que eu pensei aqui, mas eu quero uma coisa de vocês. Eu quero que vocês comentem aí embaixo o que é que vocês acham disso. Qual a posição de vocês em relação a isso que eu falei pra vocês. Quem gostou do vídeo também, vai embaixo, dê seu likezinho maneiro. Quem não está inscrito no canal, aproveita agora, tá na hora, se inscreve aí. E em breve eu estarei aqui. Beijos para vocês. Ah, eu ia me esquecendo. A resposta da charada, ó, veja aqui embaixo. Farmácia antigamente se escrevia Rubel. Se um simples... Não sei se... adquirir um... Porra, eu tô me enrolando todo. Como... E aí, que nós temos? Nós temos... eu aqui falando e pim.